presença do passado no presente é fundamental, e o que sobrevive do passado chega até nós por meio das escolhas feitas. A preservação da memória e do patrimônio cultural é um instrumento de identidade, de conservação e manutenção da cultura de um povo. A história dos 150 anos da antiga Igreja Matriz de São Miguel de Dois Irmãos é um exemplo bem-sucedido de uma ação de preservação do patrimônio. Um projeto com a força da comunidade que torna a cultura um instrumento de construção da cidadania. Perpassando gerações e diferentes períodos de sua história, somaram-se esforços para erguer, ampliar, manter e preservar este bem. E esse legado é de todos. A história da antiga Igreja Matriz de São Miguel de Dois Irmãos remonta à formação do povoado da antiga colônia de Braunschweig, e que, como as outras colônias alemãs no sul do Brasil, tem sua origem na imigração ocorrida a partir de 1824. A futura Igreja Matriz surgiria no mesmo local onde foi construída uma pequena capela de madeira, no ano de 1832. Passada um pouco mais de uma década, em 1844, Dois Irmãos tornava-se a maior das picadas alemãs, e a capela, já consagrada a São Miguel Arcanjo. Mas é apenas em 1849, com a chegada dos jesuítas Agostinho Lipinski e João Sedlak, que teve seu primeiro padre. Quanto à igreja, as igrejas, especialmente as igrejas católicas, elas estão presentes desde o início da colonização com capelas, na medida do possível, capelas importantes, mas enquanto que os imigrantes luteranos, estes construíam também uma casa onde eram dadas as palestras religiosas, porque aí aparece esse outro sentimento que vem com o imigrante, que é o sentimento da religiosidade que acompanha e que vem junto com os imigrantes. Mas, em geral, os padres eram difíceis de vir junto, ou os pastores eram difíceis. Então, eles ficam, de alguma forma, eu não vou usar a palavra abandonados, mas eles ficam sem proteção religiosa nesses primeiros anos, alguns mais 10 anos, alguns 15 anos e alguns até um pouco mais. Então, esta desproteção religiosa vai fazer com que eles encontrem alguém que saiba ler, que possa ler a Bíblia e que possa instruí-los de alguma forma na questão religiosa. E isso acompanha também estes imigrantes alemães que vêm para Dois Irmãos, né? Que vêm para esta região. Em todo este período, não havia um representante oficial da igreja, e a própria comunidade deu um jeito de resolver sua falta. Em um relato do padre Lipinski, conta como encontrou a picada, em uma situação pouco consoladora. Na falta de um sacerdote, a comunidade havia dado um jeito de organizar um culto leigo, confiando a um colono do meio ambiente as funções de um padre celebrante. Numa palavra, fazia tudo aquilo que aliás se achava reservado ao sacerdote oficiante, apenas não vindo a proferir as palavras da consagração. Com a chegada de colonos novos da Alemanha, em 1847, estes passaram a se escandalizar com o fato e exigiram o afastamento do pretenso padre. Isso gerou desavenças na comunidade, a ponto de que os colonos não mais se encontravam aos domingos e dias santos para rezar, mas para brigar.
foi o próprio padre Lipinski que devolveu a ordem à comunidade. A consagração da igreja matriz de Dois Irmãos, que depois vai ser construída no local dessa capela, mais tarde ela vai ser construída já na década de 60 do século XIX, ela é dedicada a São Miguel Arcanjo, e ela esteve assim desde o início, porque a sua chegada, dizem os que escreveram essa crônica da travessia, que tiveram muitas dificuldades e que teve acidentes no sentido de barcos que quase se perderam, enfim, mas eles conseguiram chegar aqui nesta época. São Miguel é 29 de setembro, né? Então a capela foi dedicada a São Miguel, que teria salvado esse grupo para poder chegar e se estabelecer em Dois Irmãos. Então tem também esse sentimento, que é um sentimento de gratidão para com o São Miguel Arcanjo, que os conduziu, que os protegeu até eles chegarem a Dois Irmãos. Eu vejo isso como não importa se era o dia, ou um dia antes ou um dia depois, importa é que esta ideia ficou e esta crença ficou. E eu acho que isso é o mais importante, na medida em que São Miguel é o padroeiro dessa igreja até hoje, né? O prédio que vemos hoje iniciou a sua construção em 1868. É neste ano que o padre jesuíta Guilherme Döllermann inicia a coleta de dinheiro entre os moradores das comunidades de Baunschneis, Schwabenschneis, Reutersberg, Birkenthal, para a construção da nova igreja matriz. Ela é erguida aos poucos e vai sendo construída sobre a antiga capela. No dia 6 de fevereiro de 1869, chegou o reverendíssimo senhor bispo Dom Sebastião para, com rito solene, lançar a pedra fundamental da nova igreja. À noitezinha vieram os cantores do Santa Cecília, precedidos de belíssima bandeira vinda da Alemanha e tendo tochas acesas em suas mãos. Durante a década de 1870, a edificação da matriz seguiu com as obras nos vitrais, compra da estátua de São Miguel, construção do altar da Bem-aventurada Virgem Maria e de São José, confecção do teto forrado e decorado e a finalização da construção da torre. Após essas obras, em abril de 1880, a nova igreja recebeu a bênção solene, também realizada pelo bispo Dom Sebastião, a convite do padre Döllermann. Com o estrondo dos morteiros e o espolcar de foguetes, repicando ao mesmo tempo os sinos e tocando-se instrumentos musicais, quase 3.000 pessoas entoaram Te Deum laudamus, grosser Gott, wir loben dich, e conduziram o bispo à igreja festivamente ornada. Ajuntou-se uma incrível multidão de católicos e protestantes, quase de todas as colônias, mesmo das mais distantes para esta festividade. A construção das igrejas, pela minha experiência de estudos na região de São Leopoldo e de outras áreas de imigração alemã ou italiana mesmo, também, que eu também já me dediquei, já trabalhei alguma coisa com estas igrejas também, quase sempre ela é um trabalho comunitário. Às vezes o construtor não é um sujeito contratado pela comunidade, mas quem sustenta o construtor ou os construtores ou ajuda a fazer a própria igreja
é a comunidade. Então, o dinheiro da comunidade é normalmente aquele que sustenta a construção da igreja. Por isso, nessas igrejas, quase sempre, as mais antigas, aparece lá, o vitral da igreja está escrito, família fulano de tal foi doadora. Ou no banco, naqueles bancos compridos da igreja, lá está escrito, família fulano de tal foi doador, ou senhor ou senhora fulano de tal foi doador. Então, por quê? Porque é um trabalho conjunto e, em geral, a festa da inauguração, a festa da chegada do santo, a missa solene é também a festa, é outro momento em que a comunidade se une, e aí não importa a religião, sejam luteranos, sejam católicos. Passado mais de meio século, entre 1948 e 1950, é que a construção é finalizada e recebe seus últimos adornos externos. A antiga igreja matriz de São Miguel foi centro de todos os acontecimentos religiosos e festivos da comunidade católica, celebrando-se ali as missas, casamentos, batizados, eucaristias e festas religiosas, sendo local de encontro e confraternização até 1975. Em 1975, a antiga matriz é desativada como templo religioso. Bem, nessa época eu morava em Porto Alegre, estudava e trabalhava lá, e quando cheguei em Dois Irmãos no final de semana, o que se escutava na cidade é que o padre queria demolir a igreja. E então, como eu fazia curso de turismo na PUC, eu estava tendo aula de planejamento turístico com o professor Rogério Malinsky, um arquiteto, e eu conversei com ele porque eu estava muito indignada com a demolição da igreja. E ele me disse, olha, vai no Correio do Povo e fala com o Walter Galvani, que era o chefe da redação. E aí, imediatamente, ele pegou os dados que eu passei para ele sobre o que é que estava acontecendo em Dois Irmãos, eu expliquei para ele, e no outro dia isso já saiu no Correio do Povo. Foi uma polêmica, foi muito complicado porque as pessoas não estavam entendendo muito bem o meu gesto. Eu estava preocupada com a preservação da igreja e não com a preservação do prédio, mas não em causar polêmica, eu só queria ver a igreja de pé. Houve muita discussão, né? Quer dizer, aquele comentário, viu, né? O problema era a igreja pequena demais, né? Porque o povo que vinha, viu, né? Tá? Principalmente nos tempos das festas, viu, né? Por exemplo, Páscoa, Natal, a igreja não comportava mais, né? O pessoal que vinha, viu? Porque tudo pertencia a Dois Irmãos, que era Moro Reuter, a Capela São Paulo, o Valahai, né? Tudo isto era a paróquia, viu? Moro Reuter. E naqueles dias o pessoal vinha, viu, né? Quando tinha qualquer festa, eles vinham para Dois Irmãos, né? Tá? E eu me lembro que tinha gente que vinha nas missas em Dois Irmãos, eles saíam a 2 horas, 1 hora da madrugada lá de Santa Maria do Herval, para chegar na igreja em Dois Irmãos, na primeira missa, das 8 horas. Então, de repente começou-se a sentir que a igreja não comportava mais, o pessoal tudo que tinha-se ou aumentar, viu, né? Ou, uma vez foi pensado de incompridar ela mais, mas o pessoal não concordou. Aí a ideia ficou realmente de começar a construir uma igreja nova, né? Que ficou então no próprio terreno que era realmente da paróquia para baixo, né?
antiga igreja não foi demolida, porém ficou abandonada, mas não esquecida. Ela estava de pé, não foi demolida, mas nada acontecia para conservar, tá? Então, ia acontecer aqui em Dois Irmãos um simpósio sobre a arquitetura da imigração alemã e italiana. A gente sabia que alguém do governo estaria aqui. Então a gente pensou, a Clarice Aran e eu, pensamos então em montar um abaixo-assinado, de recolher assinaturas. No começo a gente um pouco preocupada, né? Será que vamos conseguir? E surpreendeu, assim, a gente conseguiu quase 1000 assinaturas. As professoras Líria Lavish e Márcia Wendley nos auxiliaram também, quer dizer, se engajaram na campanha, né? Cada uma ficou com uma lista e foi procurar assinaturas. Essas assinaturas foram captadas assim, na saída da missa, né? Na prefeitura, nas escolas. Então, no dia que aconteceu esse simpósio, a gente entregou para o diretor do Arquivo Histórico do Estado, que veio aqui representar o secretário de Educação. A gente entregou então essa lista de quase 1000 assinaturas, pedindo a sua preservação. Na verdade, a gente até nem falava exatamente em tombamento. A gente dizia que a comunidade queria preservar. Em uma matéria publicada no jornal Dois Irmãos, em dezembro de 1983, é destacado o êxito da campanha. As mais de 900 assinaturas coletadas são significativas e, acreditamos, representam o real desejo de toda a nossa comunidade, independente de credo religioso, profissão ou origem. Ele colocou de que a própria comunidade deveria se organizar, formar comissões para debater solução para isso, né? Mas que poderia contar com a ajuda do governo e da prefeitura. Por ter sido reconhecida de interesse público e de alto valor histórico e arquitetônico, passou a constar como patrimônio cultural do Estado, tombado em agosto de 1984. Eu soube, através da diretora do IFAI, a arquiteta Doris Oliveira, ela comentou comigo de que essas 1000 assinaturas foram decisivas. Elas foram a causa do tombamento. Só fiquei sabendo depois que, na verdade, o tombamento aconteceu, o prédio continuava sendo da Igreja Católica, e um pouco, né, não tivemos retorno pessoal. Saiu no Diário Oficial e a gente só teve essa confirmação muitos anos depois. Uma coisa que nos orgulhou muito, né? Porque aí se confirmou que o ato que a gente tinha realizado em 83 tinha dado resultado. Nessa época, não era comum esse tipo de movimento, né, de envolvimento da comunidade, reivindicando coisas, né, para a cultura principalmente. Então, eu acho que é extremamente simbólico assim, e uma atitude de vanguarda até no estado do Rio Grande do Sul, que a comunidade se envolvesse tanto e fizesse essa ação de solicitação ao poder público através de um abaixo-assinado. Os valores físicos e espaciais geralmente estão ligados à questão da arquitetura, da estética, né, os valores simbólicos, a questão da memória, da identidade, do valor histórico. Todos são esses elementos que compõem valores intrínsecos ao bem e por isso são avaliados, né, tem todo um processo administrativo. O ato de tombamento não é um processo simples, ele tem todos uns estudos para verificar se realmente aquele bem tem condições de fazer parte integral do patrimônio cultural do Estado, né? Ou pode ser em 3 níveis, né? Em municipal, o tombamento municipal, estadual pelo IFAI, né? E federal pelo IFAM. E se for reconhecido em nível internacional, pela Unesco, como é o caso de São Miguel das Missões, aqui no Rio Grande do Sul. Então a gente tem esses níveis de proteção que são extremamente importantes. Mas o mais importante de todos eles, como dizia Luiz de Magalhães,
dá o valor da comunidade local. Se ele não é apropriado, se a comunidade local não se apropria do seu bem, não dá valor para esse bem, de nada adianta os demais tombamentos, as demais valorações de outras instituições, né, de nível estadual, federal ou internacional, porque a comunidade é a melhor guardiã do patrimônio, é ela que guarda, é ela que se apropria, é ela que cuida, é ela que usufrui, é lá na comunidade local que está esse bem, e isso a comunidade lá de Dois Irmãos faz muito bem, faz maravilhosamente, exemplarmente bem, né? Que ela se apropria e ela protegeu de uma forma que ela, quando viu o risco de perdê-la, ela recorreu aos mecanismos institucionais do tombamento. Então ela apelou a nível estadual, né? Foi na verdade um ato extremamente importante no momento que não era muito valorado essas questões de patrimônio, né? Felizmente na trajetória do patrimônio a gente consegue ver que existiu uma ampliação de conceito e uma ampliação de entendimento, e também as pessoas se darem conta da importância que é preservar. Não só o patrimônio cultural, mas o ambiental, a natureza, a memória, identidades, são valores que fazem parte dos nossos amores, da nossa identidade, né, da nossa vida. Sem eles nós perdemos as nossas referências, né? Então, realmente, assim, a comunidade de Dois Irmãos, eu sempre falo, é exemplar nesse sentido da proteção, porque ela conquistou esse tombamento realmente com muita união, né? Com muita luta. O pessoal foi as professoras, né? Foram na porta da igreja, na porta das escolas, buscar essas assinaturas, pedindo, porque não podiam sentir aquela comunidade sem aquela igreja, né? Sendo demolida. Então, realmente, é um valor, além de todos esses valores físicos espaciais, esse valor de identidade, memória, de amor. É um valor de amor da comunidade por esse bem. Isso demonstra a simbologia que esse bem tem para essa comunidade e o amor que essa comunidade tem por ela. Isso aí é uma coisa que sempre me impressionou muito. Esta memória que o prédio tem, que reafirma uma identidade imigrante, reafirma uma identidade alemã, né? Ele vai ter também outras memórias, por exemplo, os casamentos, os enterros, as festas de São Miguel que aconteciam ali, os namoros, as festas, quer dizer, tem toda uma sociabilidade em torno deste lugar que não a história de um ou de alguns ou dos católicos, mas a história de uma comunidade e de várias outras comunidades que também participam dessas festas, né? Então isso me parece, e aí a própria Constituição brasileira, no seu artigo 216, a Constituição de 88, ela vai dizer e vai oportunizar a ampliação desses lugares de tombamento. E isso já inclui uma outra questão que eu acho importante nós colocarmos aqui também. O tombamento é um ato político, é um ato do Estado. O Estado aqui representado pelo município, ou pelo Estado membro, ou pela União, porque o tombamento pode se dar nessas três instâncias, né? Mas ele pode ser também, e é resultado deste querer da comunidade. E isto é que eu gostaria de frisar como mais importante, porque a igreja deixa de ser um patrimônio dos católicos, que contém uma história dos católicos. Não. O tombamento da igreja, que cumpriu esta função até 1975, 80, por aí, quando ela começou a ser questionado as mudanças que se deveria fazer, ela vai trazer um outro papel. O papel de que esta igreja é um bem de toda a comunidade de Dois Irmãos. Então ela deixa de ser meu, ou do Estado, ou do município, ou da Igreja Católica, porque ela é um bem que tinha essa finalidade, era da Igreja Católica. Não, ela agora é um bem de todos. Todos se sentem representados e identificados com este lugar, essa igreja e esta memória que ela contém.
Mesmo tombada, a antiga matriz ainda corria riscos à sua integridade. Estávamos no ano de 1985 e, na ocasião, estava na direção da escola 10 de setembro. E a minha vice-diretora era a professora Clarice Yara. E, no momento, a servente da escola estava varrendo a calçada e passou um senhor, assim, conversando quase consigo mesmo e um pouco alterado. E a servente perguntou: o que está acontecendo? Ele disse: olha, querem demolir o prédio da igreja antiga, estão lá para demolir. Ele disse: mas isso não pode acontecer, mas como, não sei o quê. E daí, vem aqui, o senhor conta aqui para a diretora, para a vice-diretora, o que está acontecendo. E realmente ele chegou até nós e conversou e narrou o fato, e nós ficamos apavoradas, aí perguntamos: o que nós podemos fazer? Eu perguntei para a minha vice-diretora, a professora Clarice. Aí, vamos pegar os alunos e vamos levar até lá e vamos dar um abraço. E assim foi feito. Chamamos os alunos, colocamos em fila e viemos até aqui e abraçamos a antiga matriz, porque não queríamos que ela fosse demolida. E, afinal de contas, é um marco histórico da cidade de Dois Irmãos. E já no início do meu trabalho aqui, nesse convite que eu recebi, uma das minhas atribuições, né, isso já ficou claro naquele primeiro momento, seria tentar trabalhar as questões relativas à antiga igreja matriz, né? Ela já era um bem tombado pelo IFAI desde 85, mas estava em completo estado de abandono, né? Então, as minhas atribuições iniciais foram museu, biblioteca e os trâmites da antiga igreja matriz. Já existia aí já se via aí uma vontade da prefeitura em se recuperar esse espaço. Eu imagino que não se tinha certo, não era bem claro o uso da matriz, né? Até quando eu conheci a igreja, quando eu entrei pela primeira vez na igreja, foi em companhia da professora Líria Lavish, né? E eu comentei, disse: bom, isso aqui daria um belo centro de cultura, né? E fui retrucado um pouco: não, mas é uma igreja. E começou a se trabalhar imediatamente, né, para tentar criar uma imagem para isso aqui, como a comunidade vai fazer uso disso aqui. Já que existia uma nova igreja, ela estava em desuso justamente por isso, né? Então, já em 1990, né, quando a igreja ainda não era de propriedade da prefeitura, nós já realizamos alguns eventos aqui, algumas coisas. Entre esses eventos, a primeira Feira do Livro de Dois Irmãos, então, foi realizada aqui nesse espaço em 1990. E antes disso, antes da Feira do Livro também, eu organizei pelo Departamento de Cultura uma tomada simbólica da igreja, né? Uma faxina. Isso é uma técnica muito difundida pelo Scheffel, lá em Novo Hamburgo, nos anos 80, né? Que a gente tomava os espaços, limpando esses espaços, pintando esses espaços. Ele fez isso em Hamburgo Velho, né? Então eu já tinha esse conhecimento, né? E foi feito aqui. Nós convidamos um domingo aí para que a comunidade participasse dessa tomada simbólica da igreja, essa grande faxina na igreja, né? Que isso aqui era um depósito de coisas inúteis, enfim, né? Era o nosso grande objetivo na prefeitura, como administração, ter o prédio para poder investir, para poder restaurar o prédio, né? Então, logo no início, ali em 89, 90, nós já iniciamos essas negociações, né? E teve momentos que se achava que isso não seria viável, né? Porque quando a prefeitura estava de acordo, a Mitra recuava. Quando Mitra e prefeitura estavam de acordo, a paróquia recuava. Então,
foi uma dança e contradança, assim, por 2, 3 anos, né? Mas que no fim, então, teve um acordo que foi proposto pela própria comunidade, né? Foi feita uma permuta com 7 terrenos num bairro, né? Então a coisa andou. A aquisição era necessária pelo seguinte: o imóvel ele exigia investimentos e fica muito difícil você investir no imóvel que não é do poder público, que não é da municipalidade. Então se deu a aquisição. Isso aconteceu no governo Malman, João Anilo Malman, logo depois do governo Wolff, e foi outro passo importantíssimo, porque a partir daquele momento foi possível direcionar recursos públicos para a recuperação, para a restauração, e acho até que ficou bem mais fácil os amigos da Matriz irem em busca de recursos de terceiros para fazer essa recuperação. Nós começamos em 1997, fomos até 2004, com o envolvimento de várias pessoas, várias inclusive desse grupo que cuida tão bem desse patrimônio. Se resolveu fazer uma relação, um levantamento do que devia ser tombado a nível municipal. E chegamos a quase 3 dezenas, mais de 2 dezenas de imóveis. E a gente sabe, a gente entende que foi algo novo. Eu tenho certeza de que muitos munícipes acabaram se perguntando: então eu já não sou mais proprietário do meu próprio imóvel, né? Mas se fez isso pelo interesse público, Não tivesse acontecido essa legislação e esse tombamento, eu tenho certeza que esses imóveis hoje que estão tombados e na medida do possível estão sendo preservados pelos proprietários, eles não existiriam mais. E aquele processo então foi inédito, foi arrojado, algo absolutamente novo, e ele foi coroado com a presença desse imóvel aqui. Mesmo tombado pelo Estado, o grupo entendeu que devíamos realizar também o tombamento pelo município, coroando assim esse processo. A ideia, a necessidade era que toda a área aqui da igreja, essa área dos fundos aqui, esse terreno ficasse integrada também, né? Isso não aconteceu num primeiro momento. E eu questionei na época até o nosso prefeito, Arnildo Malman, né? Eu disse: prefeito, mas não é interessante ficar só com a igreja, nós precisamos dessa área dos fundos também. Aí ele disse assim: vamos primeiro ter uma coisa, depois outra. E ele realmente fez um trabalho excelente. Ele, acho que 2, 3 semanas depois, ele já declarou essa área de utilidade pública para fins de desapropriação, né? Então, logo, essa área também ficou integrada à matriz, né? Talvez a minha participação tenha sido muito importante e efetiva na questão do uso. Eu logo pensei nisso aqui como um espaço cultural, né? Necessário para a cidade, né? E a associação, ela inicia com as nossas conversas informais, né? Eu conheci a Vera, olha, eu acho que foi no início dos anos 90, mas parece que eu conheço a Vera a vida inteira, né? É uma irmã, é uma pessoa muito importante para a causa, é uma pessoa muito importante para mim. Então, foi um longo diálogo, né? Muitas reuniões, né? Que eram vistas na prefeitura como reuniões secretas, né? Nós nos encontrávamos sempre no museu, fim de tarde, para conversar, para trocar ideia como estruturar essa associação. A associação, ela se formou, ela foi assim o resultado de todos esses movimentos, né? E ela só foi acontecer, o início da sua organização, em 92. A prefeitura, houve ações da prefeitura. E eu cheguei em 92, eu conheci o Ângelo Reinheimer, que na época era chefe do Departamento Municipal de Cultura, e a Tânia Becker, que era coordenadora do Museu Histórico. E a gente se encontrou e conversávamos muito sobre essa questão de o que fazer
para preservar essa igreja, para alguma coisa assim mais concreta para poder fazer o restauro. Porque se percebeu que era necessário envolver a comunidade nesse processo, que sem a comunidade envolvida a coisa não teria êxito, e foi a coisa certa. O nosso modelo, o nosso primeiro estatuto foi justamente da Associação de Amigos de Hamburgo Velho. A partir desse ano, a gente foi se reunindo muitas vezes no museu e fomos convidando pessoas, né? Uma professora, inclusive a professora Clarice, e outras pessoas, professores, arquitetos, donas de casa, ex-prefeitos. Então, todas as pessoas que nesse tempo, né, se manifestaram a favor da preservação, a gente foi convidando. No começo nós nos chamávamos de amigos da antiga matriz. Não era associação ainda, né? Mas a gente foi sentindo que precisava oficializar essa associação, registrar para que a gente pudesse fazer algum projeto, né? Então, criamos a Associação de Amigos do Patrimônio Histórico e Cultural de Dois Irmãos. Por quê? Nesse momento a gente também ampliou os objetivos. No começo a gente se reuniu só por causa da igreja, né? Mas aí a gente se deu conta que queria preservar outras manifestações culturais de Dois Irmãos, nosso patrimônio cultural, né? Então, nos nossos objetivos tinha isso. Também a gente tinha interesse em promover educação patrimonial, trabalhar com as escolas, trabalhar em parceria com a prefeitura. E nesse trabalho da Vera e meu, ainda foi agregada mais uma pessoa que já trabalhava comigo no museu, a professora Tânia Becker, né? Então, foram os primeiros 3 mártires, como tem o quadro aqui ao fundo, né? E a associação, enfim, já está aí mais de 25 anos e cumpriu tudo o que ela imaginava fazer pela cidade, né? E vai continuar fazendo indefinidamente. Antes mesmo da criação do grupo de amigos e da aquisição da antiga matriz pela prefeitura, já havia empenho na conservação da edificação. Na verdade, o primeiro projeto para se pedir recursos para a matriz foi feito em 1990, quando o prédio ainda não era bem público, né? E eu tive o auxílio na época das arquitetas Ana Meira, de Porto Alegre, que depois foi superintendente do IFAM por muitos anos, e da arquiteta Cristina Hofer, né? Então elas estiveram aqui e se fez um projeto muito básico, né, para o Fundo Nacional de Cultura, e esse recurso veio mais tarde, após a aquisição, e foi o recurso usado para fazer o telhado da igreja. Em 96, também a gente fez o primeiro projeto para o restauro da antiga matriz, que a gente mandou para a Lei Rouanet, que era o Ministério da Cultura, e também um projeto para a LIC. Eu acredito até que era um dos primeiros projetos dessas leis, novas leis, né, que haviam sido criadas. Então, teve aprovação, a gente teve aprovação tanto da Lei Rouanet quanto da LIC, e levamos algum tempo, ela logo foi aprovada. Claro que o trabalho maior era procurar o patrocinador, né? Então, em 98 já iniciou a primeira obra de restauro, patrocinada pelo Grupo Erval, que é um grupo da cidade, e que foi... Realmente esse início foi, digamos, um marco, né? O mais importante. A importância é fundamental da participação das empresas
na preservação de sua cultura local, do investimento nesses monumentos, que nem essa antiga igreja matriz, como outros também, para que não se perca a nossa história, os nossos antepassados. Então, um povo, uma comunidade que não preserva seu passado, que não cuida do seu presente, ela não tem futuro. Então é importantíssimo a gente ter essa consciência de preservação de cultura, de costumes. O novo, o antigo e o novo podem conviver perfeitamente. Quando a gente viaja para outros países, vai para a Europa ou tantos países, a gente vê isso configurado e é tão bonito. E por que a gente não ter isso em nossa comunidade, ter essa questão de preservação da história, de tudo aquilo que lembra os nossos antepassados e de certa forma serve de inspiração para a projeção do nosso futuro. Para o restauro do prédio da antiga Igreja Matriz de São Miguel, ao todo foram realizados 9 projetos em um período de 12 anos. Entre estes, um com financiamento direto do Ministério da Cultura, 2 pela Lei Estadual de Incentivo à Cultura, com patrocínio exclusivo do Grupo Erval. Os demais, realizados com recursos da Prefeitura de Dois Irmãos e um do Consulado Geral da Alemanha. A existência dessas pessoas que primeiro virou uma associação de amigos da igreja, né, e posteriormente uma associação de proteção ao patrimônio de Dois Irmãos de uma maneira geral, é fundamental. Quando eu dirigi o IFAI, entre 99 e 2002, a gente sempre incentivou que os municípios tivessem legislação de tombamento e criação de conselhos municipais de cultura. Então é uma forma da comunidade estar representada e se envolver nos processos de preservação. Eu digo que aquela comunidade tem todos os valores. Eu acho que também tem a questão da resiliência, da coragem e da persistência. Porque aquele grupo, né, que agora inclusive já está sendo incorporado novas pessoas, novos participantes, né, associados, né, ela sempre foi incansável, ela nunca desistiu. Apesar, em todos os momentos, as dificuldades em alguns governos municipais e estaduais, as dificuldades foram maiores, outras menores, mais apoio, menos apoio, mas eles sempre resilientes e nunca perderam esse trabalho, essa vontade de realmente fazer acontecer. Restaurá-la integralmente, não só a questão física, né, a parte da arquitetura, a parte estética, né, com relação à questão das pinturas murais, dos vitrais, e além de tudo, fazer essa manutenção, que não é fácil, né, é um bem, né, que realmente tem que ter um cuidado todo. Depois fazer toda a questão da acessibilidade de banheiros e toda essa parte depois de equipar, né, para apresentações. E eu já assisti as apresentações maravilhosas lá a programação, manter uma programação ativa, manter o bem sendo um lugar ainda de uso e de encontro, né? Realmente assim é algo que tem que ser muito aplaudido e valorizado e divulgado. Esse caso específico da Igreja Matriz, a antiga Igreja Matriz de Dois Irmãos, ele é emblemático. Eu acho que deveria ser um exemplo para o Estado, né? Para o Brasil, inclusive. Porque a gente tem perdido muita coisa, e porque as comunidades não se envolvem, né? Porque os governos cada vez mais estão desvinculados da questão da cultura, são secretarias de cultura que são eliminadas, Ministério da Cultura que é eliminado. Então, assim, eu acho que esse é um exemplo da conjunção dos governos, né? Municipal, estadual, e a comunidade. Eu acho que isso, se os municípios que têm um patrimônio, do valor que tem esse patrimônio de Dois Irmãos, se dessem conta disso, a gente não perderia a quantidade de bens que a gente perde no Brasil. Não foi uma coisa fácil, né? Nós, pelo grupo, às vezes é um grupo pequeno, né, que luta, mas assim a gente sempre teve que lutar
contra vários poderes, não dá para dizer assim poderes, né? Mas assim, é uma cidade que está crescendo muito, né? Principalmente essa especulação imobiliária, né? Tipo, então a gente às vezes, eu penso assim, já era mais não muito bem visto, né? Porque está tentando preservar coisas, né? Coisas velhas, né? E isso se não fosse esse grupo, né, da associação, garanto que já teria ido praticamente tudo, né? Então, só que com esse movimento todo, por exemplo, já são 25 anos, a gente nota, sim, eu noto principalmente como tem simpatizantes, né, que não são apenas associados, mas simpatizam com a causa, então até para, às vezes, contribuições que a gente precisa, porque é uma luta, né, o fator principal justamente é o fator financeiro que sempre se tem, né, porque para preservar, né, então foi uma grande coisa conseguir restaurar na época, e hoje já praticamente fazem 15 anos que não foi feito mais nenhum trabalho de restauro, que tem muita coisa a mais a ser feita, né. A antiga matriz, ela me chamou a atenção primeiramente por essa atuação imponente da associação e também pelo envolvimento ativo da comunidade local que ela desempenha, que transita desde a preocupação com a não demolição lá no passado, que resultou então na solicitação do tombamento, mas também com essa intervenção de restauro e posteriormente com o pós-restauro, onde a comunidade segue se apropriando, né, por meio do espaço cultural. E nesse caso, a participação social ela foi fundamental para assegurar a preservação do bem, para viabilizar o restauro e também para colaborar com a manutenção do seu espaço por meio de um novo uso. Prats, por exemplo, né, um importante teórico que versa sobre antropologia e patrimônio, ele considera que o caminho proposto pelas intervenções, elas devem objetivar, né, converter a herança cultural em um instrumento social a serviço da população. E no meu ponto de vista, é isso que esse projeto propõe. Nesse contexto de requalificação, de mudança de uso, a proposta ela contribui para a preservação da edificação, né, por meio da conservação das suas características originais, o respeito com a integridade, com a autenticidade da sua história e também dos seus elementos arquitetônicos, mas ao mesmo tempo colabora para perpetuar as diferentes relações memoriais, né, o senso de identidade, especialmente, né, com a existência do projeto memorial. E também, por outro lado, proporciona a construção dessas novas narrativas que acabam acontecendo por causa do espaço cultural.
o meu primeiro contato foi quando o Ângelo Reinheimer, então, planejou um recital na igreja que estava iniciando no esquema de restauração. Tinha tapumes, tinha o piso todo ele machucado. E o Ângelo, com a sua habilidade, juntamente com a Vera Maria Rausch, que até hoje se dedica de corpo e alma à associação, eles conseguiram transformar esse espaço num lugar mágico. Em alguns andaimes, eles colocaram vasos de flores enormes com copos de leite assim gigantescos, e tinha centenas de copos de leite em cada vaso. Embaixo do piano era um tapete persa e as cadeiras todas estavam forradas de branco. Então, quando a gente entrou para tocar, foi assim, incrível, foi uma emoção que eu guardo na memória. Não precisa nem fotografia, eu fecho os olhos e lembro deste momento. E esse espetáculo que foi apresentado aqui, a Olinda Alessandrini e a Laura de Souza, soprano, ele já tinha sido feito em Novo Hamburgo, na Fundação Sheffield, onde a professora Vera esteve, gostou muito. Então começamos a confabular como levar para Dois Irmãos, né? E não se poupou nos detalhes, né? Então, as cadeiras que a Vera conseguiu aqui em Dois Irmãos eram as cadeiras do Santa Cecília, né? Mas que eram cadeiras muito simples, né? Então, a Vera conseguiu também as capas, então foram todas brancas, né? Ainda existiam andaimes pelo prédio. O prédio estava na sua primeira etapa de restauro, era a primeira etapa que estava sendo concluída, né? Então, esses andaimes foram usados como objetos cênicos, né? Foram colocadas flores brancas dentro do andaime, uma bela iluminação. E o palco foi feito com madeira de tapume, né? E forrado, isso foi intencional, forrado com lona plástica preta. Afinal, nós estávamos mostrando que era uma obra que estava em ação. Foi algo comovente, porque na primeira música todos já aplaudiram de pé, né? Então aquilo foi a certeza que isso aqui seria uma grande casa de espetáculos, né? A gente foi se dando conta que ela era primeiro que a gente tinha que dar uma função para ela. Ela vai ser restaurada para quê? Né? Isso é o primeiro ponto. O segundo é que começamos a pensar, então, qual é a função? Ela é um museu em si. Ela, como um todo, já é um museu. Já é uma peça, né? É uma peça histórica. Enfim, o que nós vamos fazer ali dentro? A gente promoveu uma festa para trazer os colonos, para trazer os artesãos, as pessoas que produziam comida. Já tinha lá em 77 acontecido uma exposição. Eu acho que isso tudo foi se somando e a gente concluiu que ela é um lugar para se fazer, um lugar de cultura, né? Para se fazer exposições, para fazer apresentações, shows. O principal equipamento cultural da cidade e acho também da região, apesar de haverem outros teatros, mas assim, pela característica, né, única, ela é um espaço muito importante para a região e para a cidade. A antiga igreja assume uma nova vocação. Eu não posso deixar de lembrar um ofício que veio do bispo na época, que era o Dom Boaventura, aonde ele diz: ok, a igreja agora pertence à prefeitura, esperamos que ela seja usada para fins mundanos, mas não sórdidos. Eu nunca entendi. A antiga matriz torna-se um templo da cultura.
Aqui nossos avós, pais e muitos de nós foram batizados, casaram, fizeram festas, riram e choraram. A antiga Igreja Matriz de São Miguel é protagonista na paisagem cultural de Dois Irmãos, assim como a comunidade é protagonista na história deste bem. Nessa trajetória, de um período de um pouco mais de 150 anos, alguns atores se destacaram e ajudaram a contar parte dessa história de preservação da memória e do patrimônio cultural. Toda a igreja, ali a comunidade, a própria igreja como construção, ela me marcou profundamente em todos os sentidos. Quando foi realmente então a celebração dos 50 anos da vida sacerdotal, em primeiro lugar no dia 7, porque eu fui ordenado de sábado de manhã e a primeira missa solene foi no outro dia. Uma surpresa muito grande foi quando eu estava lá no seminário, e me lembro bem direitinho, viu, né? O padre Felipe Konzen, ele preparou tudo, né? Tudo em segredo. Eu não sabia de nada e ele foi preparando realmente o ambiente. E ele foi me convidando, né? Sábado, então, dia 7, ele disse assim, nós vamos lá na igreja antiga e lá vamos então tirar umas fotografias como lembrança, né? Tá? Mas a surpresa foi outra. Ele convidou os meus familiares e outra gente conhecida, e em silêncio, quando eu entrei dentro da igreja, né, para tirar a fotografia, eu vi aquele povo todo ali assim, me esperando para rezar a missa. E foi então no dia da minha ordenação, né? Claro, a festa como tal de missa solene dos 50 anos foi no outro dia, domingo, né? Mas aquele dia, realmente, como que fui surpreendido por uma comunidade que realmente estava se preparando, estava como que realmente querendo fazer algo de bonito, viu, né? Tá? Como reconhecimento, viu, né? Pela vida de um sacerdote, né? Vê-la inteira hoje é gratificante, emocionante. Eu tenho certeza que
que por muito tempo, essa igreja que tem mais de 150 anos, por muitos anos ou séculos vai servir a comunidade dois-irmonense. Então vai continuar sendo um centro, agora um centro de cultura, mas um centro de encontro. Ela mantém essa aura, né? Ela mantém essa aura, e isso acho que se reflete nas pessoas que tomam conta desse espaço, das pessoas que utilizam esse espaço e também das atividades que são desenvolvidas lá. Acho que essa atmosfera sagrada, ela permanece exatamente como era. Então só o sítio, só esse lugar assim já tem esse valor histórico, né, que não tem como retirar, tá ali, faz parte. Mas as novas gerações têm que saber quem é que veio, por que que veio, o que que fez, as dificuldades que passou para eles estarem aqui. Então, as novas gerações, as crianças têm que ser alertadas para que se preserve aquilo que já tínhamos antes e possamos deixar como legado para as gerações do futuro. Eu acho que esse elo de ligação entre passado e futuro passa por nós, por nossos filhos, por nossos netos, e essas nossas ideias é que vão fazer essa conexão. Grande orgulho, eu ainda me sinto responsável por continuar também dando apoio. Eu sou muito ciumento da matriz de São Miguel e tenho um imenso orgulho e sou muito grato à cidade de Dois Irmãos, a essa comunidade que me deu essa possibilidade, né? Que me deu essa oportunidade de estar presente numa obra tão maravilhosa como essa. Eu espero que sempre que essa associação resista por muitos e muitos anos e que consiga agregar novos personagens, né? Para que sempre melhore mais. A gente fez a nossa parte. Agora cabe aos outros continuar esse trabalho, porque ela vai exigir sempre um cuidado para preservar essa história por mais, sei lá, mais 150 anos, quem sabe. Amém.